Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Tô com mais um episódio do Prosa Astral aqui. Eu sou a Marília Rizon, jornalista, astróloga, escritora, contadora de histórias. E na Prosa Astral de hoje, que é essa conversa com mulheres maravilhosas sobre o que elas andam fazendo por aí a partir dos seus mapas astrais, eu tenho a alegria de receber uma grande amiga e uma jornalista, artista multipotencial, talentosa, que é a Lídia Araújo. Bem-vinda, Lídia. Oi, amiga. Obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse teu programa. E boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui e curiosa para ver o que que Ah. vem por aí. Lid, querida, obrigada por ter aceitado o convite. É uma conversa bem informal, assim como as que a gente sempre fez, né? E deixa eu te dizer, eu vou colocar aqui qual é que é a ideia do Prosa Astral. A gente vai conversar sobre o teu mapa e eu vou conversar sobre algumas coisas que, quando eu olho para o teu mapa, me lembram o que eu tô vendo nas tuas redes, o que eu acompanho do teu trabalho, tá bom? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no teu mapa é que tu tem uma conversa muito bonita da Soleil, que é o Sol, com a Venusa, que é a Vênus, que é aquilo assim que a gente se apaixona, que faz o nosso olhinho brilhar, que a gente super curte, né? E que também fala assim do que traz significado para a alma. E que ela tem uma conexão muito grande com a arte. E essas duas, como eu chamo astrodeusas na astrologia mulheril, elas conversam com a deusa, a mulher planeta que fala tudo sobre criatividade, que é a Teia, que é Urano, né? Dessa conversa entre Soleil, Teia e a Venusa, me vem só uma frase na cabeça: criatividade nunca foi teu problema, né, amiga? Olha, a gente sempre tem algo, tu também trabalha com criatividade, sabe como é? Então, às vezes tá um pouquinho mais aflorado, outras vezes um pouquinho menos, depende também de tudo que a gente tá vivendo, né? Mas realmente, assim, eu nunca tive dificuldade para criar. Seja na arte, seja no meu trabalho como jornalista, né? Que eu trabalhei sempre muito com criatividade na comunicação. Eu sempre precisei, assim, desenvolver projetos, criar, assim, ó, tal marca quer fazer alguma coisa com música. Inventa uma coisa aí. Nunca foi um problema pra mim. Eu realmente, assim, isso desde criança, né? Eu sempre, na infância, a minha brincadeira favorita já envolvia criatividade. Então, assim, ao longo da minha vida toda, né? Então, assim, em relação à arte, mais especificamente, eu passei muitos anos da minha vida sem fazer arte, mas é uma coisa que me acompanhou na infância, adolescência. Aí depois, fui fazer faculdade e tal, e trabalhar na comunicação. Então eu não fazia arte, assim, né? Como hoje, que eu faço colagem, desenho, enfim. Mas depois que eu retomei, não consegui mais parar, né? Tanto que eu tô aí há anos agora já nessa. Mas realmente, assim, nunca me senti Ahn, sem criatividade. Eu sempre me vi como uma pessoa criativa. E, inclusive, não sei se eu posso continuar ou se tem mais alguma coisa Claro, para não, pode perguntar. continuar, eu tô adorando. A ideia aqui é eu falar, eu não vou ser o Jô Soares, amiga. Não quero vestir a skin Jô maravilhoso, mas, tipo assim, às vezes ele não deixava a entrevistada falar, então eu quero que tu fale. Tá. Não, porque assim, como eu te falei, né? Eu sempre me vi como uma pessoa criativa. Para mim, isso eu achava que todo mundo era assim. E, inclusive, isso que me motivou a criar o College Lab. Né? Porque o que que acontece, assim, muitas pessoas ao longo de toda a minha vida me dizendo, ai, você é tão criativa e eu sou nada criativa. Ai, eu não tenho criatividade nenhuma. Ai, eu não consigo fazer isso. Ai, eu não tenho criatividade. Lid, só Pode vou te falar. fazer explica o que que é o College Lab para nós, porque de repente quem está Ah, assistindo não conhece o College Lab, por favor. é, porque a gente não falou, né? Então, um É. parênteses. O Collage Lab é um projeto em que eu realizo experiências com colagem manual. Então, eu faço oficina, ativação. E aí, o que me motivou a criar esse ambiente em que as pessoas vêm, muitas vezes pela primeira vez, fazer alguma coisa relacionada à arte, Legal. foi justamente mostrar para as pessoas o seu potencial criativo.
Porque eu sempre dizia, não, não é possível que tu não tenha criatividade. Quando as pessoas me diziam que não tinha. Não, não é possível. Todo mundo é criativo. Só que eu nunca tinha me aprofundado no tema criatividade, né? Eu achava, era uma coisa da minha cabeça, assim, não, todo mundo tem, sabe? E aí, quando eu resolvi estudar a criatividade e entender o que que é a criatividade, eu vi que realmente eu sempre tive razão. Todo mundo é criativo. Todas as pessoas são criativas porque a criatividade é uma habilidade humana. Só que algumas pessoas praticam, outras não. Né? Sim. Então, assim, até a Julia Cameron no livro, Caminho do acho que nem foi artista. só ela que falou isso, mais gente falou do caminho do artista, que ela fala que é como um músculo, né? É como a gente precisa fazer musculação para manter o músculo, musculação ou qualquer outro. Sim, Enfim, sim, a sim. Tu tem gente que fazer precisa uma se atividade. exercitar para manter o corpo ativo. A mesma coisa é com a criatividade. Se tu não exercita a criatividade, ela vai se apagando. Com certeza. Mas, e uma coisa que eu sempre falo assim para as pessoas que a gente acaba, olha, eu já comecei agora a discursar a criatividade, que é a minha bandeira, né? Mas que eu sempre falo para as pessoas, o mais comum são as pessoas levarem o seu potencial criativo para coisas que não são muito legais. Uma delas, assim, ó, a ansiedade. Quando a gente, né, o que que a ansiedade faz com a pessoa? A ansiedade faz criar mil cenários. Sim, Então, às exatamente. vezes, está ali ansiosa, preocupada com alguma questão na vida. Já começa a imaginar o que que pode acontecer. Isso é Sim. criatividade. E, Pura muito, criatividade. e tem pesquisas que mostram que 90% das coisas que a gente imagina não acontecem, né? Eu acho que até mais de Sim, 90%. Então, sim, assim, é muito fácil tu levar a tua criatividade para um lugar que não é legal. Então, ficar ali sim, sofrendo com uma coisa que nem aconteceu, que nem sabe se vai acontecer. Isso também é criatividade. Então, foi muito bom para mim estudar isso, porque daí hoje eu consigo também elaborar melhor, até para influenciar as pessoas nesse sentido e mostrar, né, que todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. E quando alguém me diz, eu não sei desenhar, sabe? Desenha um coração aí. A pessoa vai desenhar um coração. Pode ser todo torto, mas vai. Então, assim, daí nunca foi um problema para mim, né? Como tu perguntou da a criatividade. Mas talvez porque eu também sempre ficasse exercitando, né? Era natural já na infância, mas eu nunca parei de exercitar, seja na arte agora ou na comunicação, quando eu tinha que ficar criando coisa, escrevendo, né? Eu escrevi muito. Tem que ter que ser criativa para escrever um texto, senão vai escrever sempre a mesma coisa, né? Então, realmente, assim, nunca foi um problema, mas eu também sempre exercitei olhando agora, né? sim. E Lídia, agora enquanto tu falava isso sobre a questão da criatividade em relação à ansiedade, eu me lembrei, a gente tem um pontinho no mapa que é conhecido como nó do sul e que na astrologia mulheril a gente chama de sabotadora. E eu sempre digo para quem faz o mapa comigo, ou conversa, faz aula, enfim, imersão, eu digo, a sabotadora tá sempre criando fanfic na nossa cabeça, né? E agora, te ouvindo falar, é exatamente o que eu imagino. Porque o excesso de criatividade realmente ele te dá essa capacidade de imaginar mil cenários e na ansiedade, então, geralmente, tu não imagina mil cenários bons. Tu Exatamente. imaginas mil cenários nada legais, né? E tu cria essas histórias, essas fanfics, que depois, o que que acontece? A própria que é Mercúrio, que é o planetinha, a astrodeusa na astrologia mulheril, né? Responsável por essas histórias que a gente fica repetindo aqui. A Mer nos fala da nossa conexão com a palavra. E a Mer fica ali, sabe, repetindo essas histórias, alimentada por essa sabotadora. São as histórias que a gente fica se contando, né? Então eu acho que o que tu tem testemunhado é que de repente o pessoal fica se contando essa ideia de que não tem criatividade, fica preso nisso sem nem ter experimentado, né? Ah, com certeza. Por, agora, parando para pensar. Assim, uma coisa que me veio agora. Eu lembrei de algumas pessoas específicas Tá, que me falaram isso, assim, pessoas mais próximas e tal, que eu penso, realmente, assim, são pessoas que não tentam, muitas vezes. sim, Né? Algumas pessoas bem específicas, assim, tipo, amiga, assim, que eu cresci junto, tá. né? Mas, tipo, acontece mesmo isso.
Mas Nas também se oficinas tu usa. vê muito isso, Lid? Oi? Nas oficinas tu vês muito isso, o pessoal assim, tipo, entrando em contato com a própria criatividade nas oficinas e nos que tu faz do College Lab? Sim, mas também tem uma coisa. Quem vai para uma oficina de arte já tem um interesse naquele tema. Sim, Então, assim, acontece de ir alguém que nunca fez uma colagem, mas já pintou alguma coisa. Então, assim, é um público mais específico, assim, né? Ou faz alguma outra coisa, até assim, ai, tem uma banda, sei lá, sabe? uhum, Tá ligado à criatividade relacionada à arte de alguma forma. Mas tem gente que nunca fez uma colagem, que não sabe por onde começar. Ainda mais quando chega lá e vê um monte de revista, gente, o que que eu faço aqui? Então tem que que dar aquela legal. orientada no início, assim. Mas é um público mais específico, né? Eu acredito que seja como o teu público. Quem é que vem te procurar? É quem alguém já tem algum interesse em Sim, sim, astrologia. Não é uma é, pessoa que cai de paraquedas assim, ai, não sei o que estou fazendo aqui. Mas sim. o que eu vejo muito é assim, a pessoa que chega, que nunca fez e tá com medo. Não imagino, nossa, não vou conseguir, não imagino o que que vai sair daqui. E, cara, surge cada colagem linda. Tem colagem que eu olho assim, gente, não é possível que essa pessoa nunca fez colagem, sabe? Que legal, Porque Lid. surge muita coisa. Por isso que eu gosto da colagem também. A colagem, ela é muito democrática e ela é muito Sim, acessível. Qualquer papel que tu pegue, tu já, ó, eu tô aqui com uma folhinha que eu botei aqui numa listinha de cor. É papel, tu pode fazer alguma coisa com isso aqui. Nem que sim. seja rasgando, fazendo uma textura, alguma coisa, amassando, tu vai fazer alguma coisa. E tesoura e cola. E quando tu tem revistas, então, assim, que é o caso das oficinas, claro, começa a folhear, começa a aparecer, né? Começa a vir imagem, daí, ó, isso aqui dá pra fazer tal coisa. Então é muito legal. Nossa, tem cada colagem linda que sai das oficinas, que é assim, ó, é uma loucura. Deve ser muito gratificante, assim, deve ser uma coisa que te nutre muito, né? Ver esse resultado acontecendo, ver as pessoas se conectando com a colagem. Até em função Nossa, de. muito. Eu até te digo isso em função dessa Venusa, junto com a Soleil, que é. A Soleil é o que a gente irradia para o mundo. E a Venusa é como a gente retroalimenta a nossa alma com significado. E te ouvindo falar, assim, me parece muito que tem muito isso nessa tua prática, pra ti, né? Ai, total. Total, assim, quando eu faço uma oficina, tem oficina que chega a ter 20 pessoas, às vezes atendo até mais, se é uma ativação, enfim. É, é uma coisa assim, claro, eu tenho que atender todo mundo, eu tô ali trabalhando, né? Não tô ali fazendo arte, eu não tô aqui no meu mundinho, eu tô ali trabalhando, tenho que atender as pessoas. Então, assim, é cansativo nesse sentido, né? Tipo, tu não para, tu tem que estar atenta, tu tem que saber lidar com as pessoas, porque não pode ser uma coisa pesada, não tem cobrança, nada disso. Então, assim, mas aquilo ali me nutre de uma forma que eu volto pra casa assim, olha, quem mora comigo, no caso, meu companheiro, sabe, eu volto pra casa assim, ó, ah, muito feliz. Muito feliz. É uma coisa que realmente, assim, que eu falo, assim, que realmente alimenta a minha alma, sabe? Que Eu lindo. volto muito feliz. E aí teve uma coisa muito interessante que eu acho que tu vai gostar de saber. Numa oficina que eu fiz há pouco tempo, teve uma amiga minha. Foi uma oficina bem especial para mim, que foi a oficina de um ano do College Lab, que teve a participação do André Carvalhal, Sim. que é um cara que eu admiro muito, enfim. Então, assim, foi muito especial aquela oficina. E aí, na minha fala, e assim, né, amiga? Tu me conhece, sabe que eu sou chorona, né? Tu não precisa, né, não precisa nem me conhecer, só de olhar meu mapa aí tu já deve ter, né? Já sabe. Enfim. E aí, eu choro mesmo, eu me emociono e choro. Então, assim, muitas vezes chega na hora de falar, quando eu vou falar essa parte nas oficinas, de dizer o porquê que o College Lab nasceu, o qual o meu papel é, sabe, essas coisas, eu fico emocionada. Então, eu nunca consigo falar assim, ó, eu posso decorar um texto, vai chegar na hora, sabe, Te entendo, amiga. né? Então, assim, é muito fácil eu me emocionar e até chorar. E nessa oficina em específico, era um ano desse projeto. Então eu tava realmente emocionada. Eu não tava. E uma coisa legal de falar: eu não fico nervosa, eu não fico ansiosa, eu fico muito de boas.
Se tu me chamar para dar uma palestra, eu vou ficar ansiosa antes. Eu vou dar a palestra. Eu vou ficar ansiosa, dar aquela coisinha, né? Aquele calor, assim. Eu vou sentir essas coisas. Nas oficinas, nada. Eu vou tranquila. Eu vou assim, cara, é uma coisa muito. Parece que eu tô indo. Não digo tomar uma água, porque óbvio que envolve um monte Sim, de sim, coisas. sim. Mas eu vou tranquila. Por quê? É o lugar onde eu tenho que estar, sabe? Mesmo assim, eu sinto muito isso. E daí, nessa oficina especificamente, voltando, teve uma amiga minha que foi, e foi a segunda oficina que ela participou. A anterior que ela tinha participado tinha sido num ateliê para poucas pessoas, tinham acho que umas 8 pessoas, e nessas já era maior, daí já tava, né, tudo não sei o quê, e tinha mais gente, daí o André tava ali e tal. E eu fui falar, e eu realmente, né, me emocionei, e depois ela me falou assim, Lid, quando tu fala, parece uma bruxona. Ela é aquela coisa que vem. Tem, né? É, que Ela disse lindo que isso, Lid. sai de dentro, que é natural, e ela falou assim, parece uma bruxona. E eu, ai, eu amei. Eu disse, sério, amiga, que tudo. Então é porque tá tudo certo. Que lindo isso, Lid, que conquista, né? Eu fico bem feliz, assim, de ouvir e vou aproveitar esse gancho para a gente falar de outra coisa do teu mapa que eu queria que tu contasse para nós como é que tu vive, Hum, porque assim, a gente se conhece, a gente se conheceu quando ambas éramos jornalistas, né, amiga? A gente se conhece, né, de um tempinho, assim, depois a gente acabou se aproximando. Tu já tinha, assim, feito vários projetos, tu já estava mais nessa vibe também de trabalhando como jornalista, mas resgatando a arte de alguma forma. Mas, enfim, tu tem uma conversa, como eu chamo no mapa, entre Mer, que é Mercúrio, que simboliza a palavra. Eu acho que ela vai muito além dessa coisa de comunicação que a gente está acostumada. Ela é como a gente pega o abstrato e coloca isso em palavra, dá forma, sabe? Faz magia criando palavras, tá? E essa tua Mer tá de um lado e do outro lado tá a Nete, que é essa astrodeusa que é Netuno, que é essa astrodeusa que simboliza a imagem, a arte, toda essa conexão assim com esse universo dos sonhos da imagem, principalmente a uhum, imagem, a visual. arte, né? Tanto o imaginal, o imaginário, tudo. E aí, quando tu tem essas duas, é como uma maneira de dizer, tá, é razão e sensibilidade, né? Tem a razão, mas tem a sensibilidade, o convite. Mas ela também fala da união da imagem com a palavra. E isso me lembra muito você, até porque eu sei que você gosta muito de revista, que para mim sintetiza muito isso. Porque a revista, ela não é que nem o jornal, que o foco é só, né, digamos, nas palavrinhas. Assim, essa questão, assim, me faz pensar tanto na tua carreira, né, que tem a jornalista e tem a Lídia que trabalha muito com as imagens, né, que faz colagens, que faz desenho, enfim, mas também essa tua conexão com as revistas me fez pensar muito nisso. Essa conexão palavra e imagem, sabe? E tu vê que interessante. Eu sempre escrevi, né? Desde novinha, assim. Sempre tive agenda, né? Eu sou do tempo da agenda, né, que a Sim. gente transformava em diário. E as minhas agendas, elas eram muito visuais também. Tanto Uhum. que, né, eu sou cria da Capricho, então as minhas revistas, né, a maioria já é recortada, porque eu já recortava naquela época, né? Isso Sim. tem muitos anos. Então, assim, tinha muito de visual, mas tinha muito de texto, né? Aí, se eu parar pra pensar, até assim, na minha brincadeira favorita da infância, que era fazer roupa de Barbie, tem essa questão com a imagem, né? Sim. A Barbie era o meu manequim, então eu fazia roupa pra ela. Então já tem essa ligação assim com moda e tal, que era o meu sonho na infância, era ser estilista, né? Eu fui fazer jornalismo porque eu queria ser editora de moda. Olha a Porque na conexão, né? época eu era muito novinha lá no interior, aquela coisa toda, e eu queria ser estilista, só que na minha cabeça de criança não tinha como eu ser estilista sem saber desenhar um croquis. Eu não sabia que se aprendia, que tinha até uma faculdade, na época nem sei se tinha, mas que podia fazer uma faculdade, um curso de desenho e tal, mas eu não sabia, lá no interior eu não sabia, minha família não sabia, ninguém sabia. Então, já que eu não posso ser estilista, porque eu não sei desenhar, eu vou.
estudar jornalismo para ser editora de moda. Então foi o que eu fui fazer. E qual era o meu objetivo? Ser editor. Eu não fui fazer jornalismo porque eu queria escrever textão e salvar o mundo. Eu fui fazer jornalismo porque eu queria trabalhar onde? Na Capricho. Ai, que legal. Então, assim, não era uma coisa, ai, quero trabalhar no jornal, quero ir pro Jornal Nacional. Eu sempre quis revista, tanto que eu criei revistas, eu desenvolvi revistas, né? Eu trabalhei na Capricho, trabalhei em outras revistas, sempre envolvida com revista. Claro que chegou um ponto da minha carreira ali que menos, né? E praticamente nada, porque as revistas foram se indo, né, também. É, Mas até assim, tu vê a Noise, por exemplo, que eu trabalhei, existe até hoje, faz parte de um clube de vinil, não tem uma distribuição assim ampla, né, para quem é do clube, mas até 10 anos atrás eu ainda estava trabalhando numa revista que é a Noise, que existe até hoje, né? Mas as revistas, graças às deusas, estão voltando, né? estão voltando, né? Que É, alegria. muitas nunca pararam, outras estão voltando, inclusive a Capricho, mas enfim. Então, o meu objetivo já era trabalhar em revista. Eu sempre amei revista. Sempre. Eu acho lindo. Eu acho lindo abrir um negócio que tu não vai só ler, tu vai ver um monte de imagem bonita, sabe? Então, assim, já tinha essa questão com a colagem lá e com a escrita também. Agora, cota para agora. Nunca parei de comprar revista, tanto que eu tenho duas prateleiras, não, duas estantes cheias aqui, tem que ser de aço, né? Ah, As estantes imagino. que eu tenho são de aço para poder aguentar. Fora o que tem chegado hoje em dia, ainda por causa das oficinas e tal, enfim. Eu sempre gostei. A colagem hoje faz super parte da minha vida, há mais de 10 anos, na verdade, antes como hobby, hoje em dia como, né, faz parte do meu trabalho e tal. Mas uma coisa que eu tenho reparado, e não é de hoje, é que eu tenho feito muitas colagens, até tenho um caderninho aqui, colagem com texto. E isso tem aparecido demais pra mim, é meio do nada. Então eu acho que tá na hora de eu trabalhar isso aí, sabe? Que legal. A- Porque as minhas colagens, praticamente todas elas são só imagem. As que eu divulgo, assim e tal. Mas as revistas têm conversado muito comigo e as palavras têm conversado muito comigo. E aí eu vou até pegar aqui pra te mostrar. Quero ver, Lid. Não, é Mostra. um caderninho minúsculo que eu ganhei de presente. E aí Ah, vou fazer colagem nesse caderninho. Mas daí, olha só, as minhas colagens tudo envolve texto, que não sei se dá pra ver. dá pra ver, mas a gente Não depois dá tu pra vai. ler, Tá, que é pequenininho. Mas, ó, tá. tudo envolve texto, sabe? Que eu recorto, Sim, sim. recrio. E aí eu tô vendo que, gente, voltei a escrever uma newsletter, né? Então, assim, tá reacendendo essa coisa do texto em mim em forma de colagem. Então tem realmente tudo a ver isso aí que tu percebeu no meu mapa. E tem mais uma coisa que é bonita, Lid, para falar que eu vou. Eu tô fazendo um exercício aqui de falar, gravar episódios menores, tá? E tem mais uma coisa dessa conversa entre a Mer e a Nete, né? Mercúrio e Netuno, que eu acho que tem tudo a ver com o que tu disseste, com o que a tua amiga disse, que tu parecia uma bruxona falando, porque a NET nos coloca em contato, ela é justamente essa deusa, essa astrodeusa, o planeta que nos coloca em contato com com essa dimensão sutil da realidade, né? A dimensão essa do mistério, da bruxa, da deusa, do sagrado, enfim, do reino da imaginação, isso tudo que isso é não palpável, assim, bem essa dimensão sutil. E no momento que tu tá falando, que tu tá trazendo para a palavra, é a Mer. Então, mais uma vez aí a gente vê esse diálogo entre elas e como isso é, como diz assim, tu manifesta, como tu expressa esse diálogo, como ele acontece no teu dia a dia, ele também acontece através dessa fala que é simplesmente vem, né, amiga? Simplesmente vem. Depois a gente fica pensando, ai, será que eu falei tudo direitinho? Será que eu não falei nenhuma bobagem? Vem. Por isso até que, né, antes a gente estava conversando sobre essa coisa de eu não me sinto à vontade para gravar vídeos como as pessoas normalmente gravam Sim. para Instagram, por exemplo. Chegar ali, sabe, ter que ir com uma coisa contando, sabe? Eu não me sinto à vontade. Eu me sinto até mais à vontade quando alguém tá me filmando, por exemplo. Quando eu não tenho o Sim, controle da história, sabe? sim, Me sinto sim. mais à vontade. Mas outro dia eu fiz uma live, eu fiz uma colagem ao vivo ali no Instagram.
E, cara, eu me senti muito à vontade, porque foi espontâneo. Eu falei as coisas que me vieram na cabeça na hora, sabe? Sabe essas coisas assim, coisas que eu ia me lembrando de falar sobre colagem em si. Ah, isso aqui, olha, essa. Ah, deixa eu falar dessa tesoura, sabe? Uma coisa assim. Sim, sim. Eu me sinto muito mais à vontade e eu vejo que até o conteúdo fica mais rico, sabe? Então, Aham. realmente, essa questão da espontaneidade é uma verdade, assim, Eu muito te entendo. verdadeira. Eu te entendo, Lid, porque eu também sou assim. Me dá um roteiro e eu, ó, sabe, tipo, se tem que ficar qualquer coisa engessada, né? Eu super. É, a gente gosta de liberdade, né, A amiga? gente gosta. E aí a gente vai para essa. A gente vai. Eu vou trazer de novo a Teia, que é Urano, que está conversando com a tua Soleia e com a tua Venusa, que ela pede isso. A gente costuma brincar que a Teia representa muito o jazz por causa da improvisação. Que te dá espaço para improvisar, para não ter que seguir nada rígido, que tu possa colocar a tua autenticidade, a tua, mas assim, que tu possa botar aquela tua singularidade junto. E como é essa teia no teu mapa, né? Tá dialogando lá com a Venusa e com a Soleil, que é o que irradia, quando a gente irradia a nossa singularidade, a nossa criatividade. Então, para mim faz muito sentido isso, sabe? Porque qualquer amarra, o que tá amarrando é a tua própria criatividade, né? É tirar esse. É como se a gente criasse uma barreira e que não deixa mais aquele flow, aquele streaming correr, sabe? Como Uhum. se criasse um ruído que atrapalha esse fluxo da criatividade. Então, eu acho bem interessante mesmo, Lid. Lid, amada, vou te agradecer essa prosa, porque tá bem. Acho que a gente conseguiu hoje fazer ela mais curta. Eu fiquei quieta para não atrapalhar, né? Fiquei mais quieta. E eu queria que tu dissesse pra gente onde é que a gente te encontra. Onde é que a gente vai te encontrar, tá? Bom, nas plataformas digitais, bom, eu tenho agora, né, tá em construção, tem o site do Collage Lab, que é collage com dois L's, lab.com.br. Então ali tem link direto para news, para Instagram, WhatsApp, e-mail, enfim. Mas no Instagram é Collage Lab underline BR. Tá. É onde a maioria das pessoas tá, né? Tem a News também, que é Cola de Lab só. Eu acho que. Não, eu tenho o BR também. Agora me deu um branco. Venham pro meu YouTube também, Cola de Lab underline É. BR, porque eu vou começar a fazer live lá. Ai, Colagem coisa ao vivo. boa. Vai demorar ainda um pouquinho, até porque agora eu vou tirar umas fériasinhas, mas vai ter live lá. E em Floripa, as oficinas, né, ao vivo e tal, mas como você está em Porto Alegre, já vou dizer que no segundo semestre eu pretendo ir para Porto Alegre, Oba! fazer a oficina aí. Não vejo a hora, reencontrar muitas pessoas queridas que eu conheço na cidade, então eu tô querendo no segundo semestre levar. E eu acho que vai ser bem legal. Vou Tenho dar uma certeza. percorrida nos sebos da capital gaúcha. Sim, Não matar vejo a saudades, hora. né? Que bom, Lídia. Fico bem feliz, bem feliz. Eu sou tua fã, né? E adoro esse teu projeto que eu acompanhei, assim, vi nascer. Eu sou, nossa, admiro demais. Amiga, obrigada por E eu, esse. e eu preciso te dizer também, né, que eu também sou tua fã, o tanto que eu te admiro, a pessoa maravilhosa que tu é, que às vezes pelas redes, assim, que a gente fica divulgando o nosso trabalho ali né, nessa questão de internet, talvez as pessoas não tenham uma dimensão do que vem daí, sabe? Ou que vem daqui ou de outras pessoas. Mas assim, tu realmente, assim, tu é uma pessoa maravilhosa, Lila. Eu sou muito grata à nossa amizade, às nossas trocas, tu sabe disso. E fora isso, a gente tá falando sobre essa espontaneidade. Eu sempre te falei o quanto é bom conversar contigo, né? É muito bom te ouvir. Quem faz um mapa contigo, como eu já fiz, sabe como é bom te ouvir, a maneira, assim, a sensibilidade que tu tem, sabe? Então, assim, agradeço demais esse momento aqui contigo. Fico muito feliz com esse teu novo projeto e desejo, assim, ó, muito sucesso sempre pra ti. Agora quem vai chorar sou eu, né, Lid? Não, eu não chorei em nenhum momento e a chorona que sou eu. Eu consegui me segurar, porque teve momentos que eu quase fui. Amiga, de coração, muitas graças. Um beijo. Um E eu beijo. espero que a galera tenha curtido essa nossa prosa tanto quanto a gente curtiu, né?
Ah, sim. E eu acho que por mim a gente até continua depois ali, desliga. Sim, mais um pouquinho. Obrigada, Lidy. Até. Beijo, beijo, gente.